minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique. O evangelista já chega para cá. Deus escolheu Davi, porque eu quero ser Eliabe, porque eu quero ter uma aparência, eu quero ser Davi, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento, porque Tu escolheu Davi, Tu nos dá uma oportunidade de dizer, eu escolho você também, meu filho. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu primeiro. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. E o que a nossa alma, Pai, precisa, meu Deus, é da Tua palavra. Por isso, nesse momento, juntamente com a Tua amada igreja, eu quero Te apresentar o Teu Filho, que vai ministrar o nosso coração. Ó Deus, usa, Pai, meu Deus, como o Senhor tem usado nesse tempo, de forma clara, precisa, que Ele possa sentir a vontade para falar, Senhor, aquilo que tem vivido. Porque temos dificuldade de pregar quando nós não vivemos, procuramos em outros e outros testemunho para falar, mas nós temos os nossos, porque nós vivemos, meu Deus, pela Tua misericórdia e graça, que Teu Filho possa falar da sua vida, porque tem vivido, Senhor, para inspirar outros a viver a Tua vontade, por isso que Ele possa sentir a vontade na Tua presença, no nome de Jesus. Você diz? Oh, aleluia, Jesus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oh, irmãos, Deus é bom. Aleluia. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Eu já gostaria de pedir até a missionária Leise para preparar aquele primeiro hino para a gente cantar no final. Amém? Irmãos, o desejo do meu coração na noite desse dia é que o Senhor permita que eu coloque de fora, de dentro para fora, tudo aquilo que o Senhor colocou de fora para dentro. Eu não sei se você entendeu o mistério, né? Quando você lê a palavra do Senhor, quando você ouve, quando você medita, ela entra. Sabe como é que é? E entra fazendo coisas tremendas, lindas dentro da gente. E a gente quer colocar agora para fora tudo aquilo que a gente recebeu. Mas nós, em nossa limitação, nós, em nossa pequenez, a gente acaba realmente... E o relógio também é o nosso inimigo. Mas que o Espírito Santo possa falar lindo no coração de vocês. Em nome de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 6, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus.
Que eu for achando, vai dando glória, que aí eu vou ter uma noção. Eita, meus crentes, aleluia. A pessoa, todo mundo na escola bíblica dominical vira uma potência. Já estão assim. Meu Deus, oh glória. Amém, irmãos? Isaías capítulo de número 6, versículo de 1 a seguir, diz assim: disse-me também o Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu tenho mais ou menos aqui, Pai, 25 minutos, 30 minutos para falar tudo aquilo que está dentro do meu coração, que eu creio que foi o Senhor que colocou. Deus, em nome de Jesus Cristo, me leva agora, Pai, nessa dimensão de glória, para que a Tua igreja possa sair daqui edificada pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu preciso que você tenha toda a atenção, e a tua atenção vai me ajudar a me concentrar, para que você possa receber, não de Rodrigo, mas de Deus. Amém? Não crie expectativa no homem, crie expectativa em Deus, no trono de Deus, em nome de Jesus. E o interessante é que quando a missionária Rayane começou a orar, eu estava de lá de dentro falando: Senhor, pode falar, agora eu estou ouvindo. Fala, Pai, fala. E a missionária Rayane falava diversas vezes de confiança, confiança, confiança. Quem estava ligado ouviu. Aí chega o pastor Rogério: Senhor, e o anjo vem com Atenaz e toca nos lábios de Isaías. Eu falei: opa, já estou entendendo, Pai. Aí depois o pastor Rogério na oração continua falando: Senhor, a verdade não está em Lula, a verdade não está em Bolsonaro, a verdade está no Senhor. Eu falei: pronto, confirmou. Aleluia. Deus confirmou a sua palavra, e o tema já está aqui. Eu queria ler para você o tema, e queria que você repetisse comigo. Diz assim, ó: o rei e um trono inabalável. Repita comigo aí: um rei e um trono inabalável. Oh, aleluia. Irmãos, a Bíblia, ela não relata de uma forma clara. A Bíblia, ela não descreve por qual motivo esse momento em que foi marcado na vida do profeta Isaías, esse momento em que marcou com a morte do rei Uzias. Haja vista que alguns estudiosos especulam, né? Tem algumas indagações sobre esse assunto. Mas eu confesso para você que ao meditar e ao perguntar para mim mesmo, para o Senhor, por que no dia em que morreu o rei Uzias? Porque no dia, foi logo nesse dia em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías contemplou e viu a glória do Senhor. Aleluia.
Mas para entrarmos nessa palavra, para entendermos essa mensagem, a gente precisa voltar um pouco no passado para entender como foi o reinado de Uzias. Se você chegar ali no livro de 2 Reis, capítulo 15, a seguir, se você chegar no livro de 2 Crônicas 26, a seguir, você vai ver, no 2 Crônicas 26 a seguir, você vai ver o relato claro de como foi o reinado deste rei Uzias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que este era um jovem, era um adolescente de 16 anos, quando começou a reinar. A Bíblia fala também que havia um certo homem naquela época, que ajudou muito espiritualmente o rei Uzias, por nome Zacarias. E a Bíblia nos vai dizer que o reinado de Uzias prosperou de tal maneira que chegou perto do Egito. O seu poder ibérico, o seu poder, o seu senhorio estava chegando no Egito. Uma das maiores potências daquela época estava concorrendo com o reinado do rei Uzias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo porque o rei Uzias decidiu buscar a presença de Deus. Tudo só porque o rei Uzias desejou, agradar a Deus. Após a morte do seu pai, ele falou assim: eu vou fazer conforme manda a palavra do Senhor. Aí agora já está do lado de Zacarias, faz assim, assim, assim. E o rei Uzias reinou 52 anos em Jerusalém, só porque decidiu fazer segundo a vontade de Deus. Irmãos, o rei Uzias pelejou contra o exército dos amonitas. O rei Uzias, ele pelejou contra os filisteus. Não tinha quem ficasse na frente do rei Uzias e não fosse derrotado. Sabe por quê? Ele estava na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foram 52 anos governando Jerusalém. Aleluia. Então o ministério do rei Uzias foi um marco histórico, onde marcava a prosperidade em que Israel, em que Jerusalém e Judá tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa aconteceu, irmãos. Esse rei que reinou 52 anos, esse rei que tinha um reinado, que tinha um governo forte, poderoso, próspero. Irmãos, eu acredito, aleluia, que Isaías, que passou, a Bíblia nos vai dizer, a Bíblia nos mostra claramente que o profeta Isaías, ele exerceu seu ministério, em 4 gerações, aleluia, dali para frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu coloquei aqui alguns reinados que foram. Primeiro, o profeta Isaías exerce seu ministério no reinado do rei Uzias. O rei Uzias morre. Reina Joatão. O profeta Isaías estava presente. Morre Joatão. Seu filho Acaz também levanta-se o rei Acaz, e o profeta Isaías também está lá. E por fim, Ezequias. Nós conhecemos a história. Mas irmãos, ele por ter o poder, ele por ter toda aquela riqueza, ter todo aquele domínio naquela época, governando 52 anos. Quantos anos, igreja? Foi 52 dias? Foi 52 meses? Não, foi 52 anos. E eu quero acreditar com os meus botões. Eu paro e fico meditando que esses 52 anos de prosperidade, esses 52 anos, o rei levanta, estabelece cidade, o rei edifica muralha, o rei faz coisas maravilhosas. Isaías fica deslumbrado com tanta maravilha da forma em que o governo era, de que forma e que era o governo do rei Uzias. Louvado seja o nome do Senhor. E afirma também, irmãos, alguns estudiosos, algumas pessoas afirmam que os olhos do profeta Isaías, aleluia, ele estava focado no reinado do homem aqui na terra. Quando o profeta Isaías olhava a forma em que o rei Uzias governava, e como era a mão de Deus sobre ele,
ele via o símbolo, era um símbolo de segurança, era um símbolo de poder, era um símbolo de estabilidade, era como se nada, né, poderia combater aquele reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Irmãos, agora nesse período antes da morte do rei, ele, acredito eu quero imaginar que o profeta Isaías, ele era um conselheiro, ele era uma pessoa próxima do rei, ele estava ali cooperando com o reinado do rei Ezequias, mas a história dele muda quando esse rei morre. Aleluia. E agora Isaías, ele fica agora preocupado, ele fica desesperado, porque ele acompanhou ali 52 anos a cadeira ali sendo ocupada pelo rei, e agora ele olha e vê aquela cadeira vazia. Ele olha agora e vê aquela cadeira vazia. Irmãos, em termos espirituais, nos dá a entender que existe um momento na vida da gente que, para Deus fazer uma grande obra, Ele vai ter que remover alguma coisa ou algumas pessoas. Tudo isso para que nós venhamos contemplar a glória do Senhor. Tem hora que eu fico a imaginar, porque Deus não abriu mão de Isaías. Do versículo 1 até o capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo 6 é Isaías. Mas quando chega nos primeiros versículos do capítulo 6, é o profeta Isaías, porque ele contemplou a glória do Senhor. Aleluia. Eu fico a imaginar porque Deus não desistiu daquele homem que estava com seus olhos focados, né, no poder e no governo terreno, porque Deus já estava vendo o profeta Isaías como um profeta messiânico, aquele que iria anunciar a vinda de Jesus Cristo, o julgamento e a restauração de Israel. Depois desse dia, a vida, quando Deus remove ali o rei Urias, né? O rei Uzias, a história e a vida do profeta muda. Então eu entendo também, irmãos, que Deus, às vezes, Ele precisa remover alguma coisa e alguém, para que Ele possa estabelecer o seu propósito, Oséias, em nossas vidas. Eu confesso para você que no ano de 2020, eu passei eu tenho 25 anos que eu me converti, que o Senhor me chamou, e no ano de 2020, foi o período que marcou, pastor, a minha vida. Foi o período em que eu sofri duas maiores frustrações da minha vida. E tudo isso foi no âmbito espiritual. Foram pessoas que pegaram na minha mão no início da minha fé. Eram pessoas que eram a minha referência. E quando eu passei por aquela frustração, quando eu passei por aquela decepção, aí sim Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse entender que, olha, Rodrigo, você também precisa vigiar. Você não é melhor do que nenhum deles. Você precisa focar em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa que quando o profeta Isaías contempla o trono e contempla um ser inabalável, um trono inabalável, um ser que está governando acima de tudo e de todos, acima de qualquer circunstância e qualquer estação, aleluia, ele fica maravilhado, ele fica preocupado. A princípio, o trono do rei Uzias está vazio, e agora? Quem é que vai reinar? Quem é que vai continuar fazendo essa obra linda? Aí agora vem o seu filho. O seu filho tenta fazer até que nem o seu pai, o Jotão. Aleluia. O Jotão, ele tenta fazer até que nem o seu pai, mas ele não remove os ídolos que foram levantados anteriormente. Governa ali por 16 anos, né? Enquanto o pai governa em 52 anos, o filho, logo após a morte do rei Uzias, reina agora Jotão. Jotão agora morre, o profeta continua profetizando, o profeta continua falando que o povo havia desviado, que o povo precisava voltar, né?
que o povo precisava abandonar a corrupção. Irmãos, quando você começa a ler o livro de Isaías, eu estava falando com Deus, eu falei: Senhor, eu quero ler um livro, Senhor. Olha que mistério, pastor. Eu falei: Senhor, eu preciso ler um livro. Qual desses livros eu vou ler? Aí veio na minha mente: lê Isaías. Lê Isaías. Eu falei: mas por que eu vou ler Isaías? Eu vou ler Isaías porque Jesus leu Isaías. Eu vou ler Isaías. E eu confesso para você que o livro de Isaías tem mexido comigo. Porque quando você compara o estado e a situação em que estava Judá, quando você compara a situação em que estava Jerusalém, e você vem para os dias atuais, você fala: meu Deus do céu, não tem diferença nenhuma. Aleluia, louvado seja Deus. A corrupção estava prevalecendo, os juízes estavam aceitando suborno, prendendo quem era inocente e soltando quem era bandido. Irmão, você vê cada coisa, o povo se afastando de Deus, adorando vivendo mais os prazeres momentâneos do que a presença de Deus. E você vê, você fala: meu Deus do céu. E eu entendi que o Senhor tem me direcionado nesse livro. Aí agora morre, e o profeta Isaías está lá profetizando, está lá fazendo com que, aleluia, o povo voltasse para Deus. Jotão, após a morte do seu pai, governa 16 anos, mas não tem tanto sucesso assim. Agora vem Acaz. Acaz, ele faz aliança com o rei da Síria. Ele deixa de confiar completamente no Senhor e faz aliança com o ímpio. Observe bem. Nos conta a história, se você ler lá na referência 2 Crônicas 28, do 1 ao 27, você vai ver que esse homem, esse rei Acaz, que faz parte da linhagem, eu estou falando aqui, eu quero que você entenda que eu estou falando de uma linhagem, de uma sucessão dentro da família, né? Aleluia, Urias, né? Aleluia, o rei Uzias, depois Uzias morre, vem o seu filho, né? Jotão morre, vem o seu filho Acaz, e é assim. E esse rei Acaz, ele faz tudo aquilo que Deus abominava. Nos conta a história que esse rei Acaz, ele pega os seus filhos, oferece em sacrifício, né? Confia mais no homem do que em Deus. E a Bíblia nos conta a história que agora o rei da Síria oprime eles, né? O reinado dele, eles não têm sucesso. Era realmente um reinado desviado. E por fim, aparece no contexto histórico, se não me foge da memória, no livro de 1ª e 2ª Reis, capítulo 20, a história do rei Ezequias. Quem não lembra, né, Oséias, da história do rei Ezequias? Um homem também que fez uma reforma tremenda, aleluia, em Jerusalém. Um homem que removeu todos os altares de ídolo. Um homem que trouxe um avivamento espiritual, né, através da palavra do Senhor. Um homem que foi um instrumento na mão do Senhor, mas cometeu o mesmo erro do seu pai. Rodrigo, tu falou, mas não falou como foi que o rei morreu. O rei Uzias. Irmãos, o rei Uzias, ele acabou se exaltando de tal maneira que ele entrou no templo. Ele achou que estava tão poderoso, ele achou que estava tão forte, ele achou que estava mandando em tudo. Olha, isso lembra alguma coisa? Ele achou que estava mandando em tudo, que entra dentro do templo e agora vai querer queimar incenso diante do Senhor. E nos conta a história que 80 sacerdotes vêm atrás do rei e falam: rei! E ali agora começa, expulsa o rei do templo, os sacerdotes, porque só quem poderia oferecer incenso a Deus, só quem poderia oferecer sacrifício a Deus era o sacerdote. E o rei agora se viu no direito de achar que ele também poderia fazer o ofício do sacerdote. Irmãos, e Deus, ele não negocia com princípio, ou seja, cada um deve permanecer na vocação em que foi chamado. Está escrito em 1 Coríntios 7:20. Deus, ele não negocia princípio. Aleluia, ele foi chamado para governar, não foi chamado para queimar incenso. E naquele mesmo momento em que o primeiro rei, ele chega no templo para oferecer incenso, Deus agora o fere com lepra. Porque Deus, ele trabalha com princípio. Deus, ele trabalha também, irmãos. Deus, ele é um ser ilimitado, mas ele aplica limite. Deus, ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Chega a hora que ele fala: agora é hora de eu puxar a corda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem que governou 52 anos,
agora foi ferido pelo próprio Deus, para mostrar que ele exalta, mas ele também abate. Aleluia. E agora o quarto rei, na linhagem ali familiar, Ezequias faz aquela coisa linda que nem o seu pai, que governou 52 anos, né? Seu tataravô. Mas nos conta a história que chega um momento que ele fala bem assim, ele se exalta. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias se exalta. Ele, rapaz, se fosse na linguagem popular no dia de hoje, eu sou o cara. Rapaz, se eu não fizer, se eu não estiver na frente, se eu... Deus agora fala assim, vai lá, profeta Isaías. Irmãos, agora Isaías não está mais preocupado com o reinado do homem. Isaías agora não está mais preocupado, o profeta Isaías agora não está mais preocupado, né? Se o homem vai ficar no lugar ou não, porque ele entendeu que Deus é soberano. Deus está acima de todos os reinados. A gente vê isso, irmãos, aleluia, quando o povo chega para Samuel e fala, Samuel, você está velho, os teus filhos estão tudo desviados, não andam nos teus caminhos, e nós queremos um rei que ande em nossa frente. Aí Samuel fala, tudo bem, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Olha que coisa linda. Quando Samuel vai falar com Deus, Deus fala, Samuel, fala para eles, Samuel, que ele não rejeitou você para governar, mas rejeitou a mim. Aleluia. Observa-se que era Deus que estava governando através da vida de Samuel. E recompensa da sua prepotência, recompensa da arrogância, recompensa do desprezo do homem de Deus que estava na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus entrega a quem? Saul, um pervertido e desviado. Deus, ele não negocia princípio. Isaías entendeu que Deus estava acima de todos os governos. Pode até faltar quem governe com justiça na terra, pode até faltar ou pode até sobrar injustos sentando na cadeira governando, aleluia, mas no céu existe um Deus, aleluia, que tem um martelo na sua mão e a qualquer momento ele vai bater. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele não negocia a princípio. Deus, aleluia, se preciso for, Deus, ele remove, aleluia, ele tira coisa ou tira alguém dos caminhos para estabelecer o seu propósito. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Um rei e um trono inabalável. Irmãos, e agora o rei Ezequias, o quarto rei, né, na geração ali da família real, ele se exalta. Agora Deus, ele fala assim, vai Isaías e fala para o rei Ezequias que ele vai morrer. Por quê? Porque ele se exaltou, porque ele se envaideceu. Aleluia, e nos conta a história, irmãos, que agora o profeta fala assim, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. E nos conta a história, irmãos, que aquele rei que iniciou fazendo até um ótimo trabalho, mas no meio do caminho se exaltou, o profeta agora vira as costas após ter dado o recado e vai embora. E nos conta a história que agora o rei Ezequias coloca a sua face na parede e se humilha diante de Deus, dizendo, Senhor, lembra dos dias em que eu andei na tua presença. Irmãos, eu vejo misericórdia de Deus. Quando nós meditamos na história desses quatro reis, quando nós meditamos na história desses quatro reis, e meditamos na história de Urias, e na história de Ezequias, nós vemos um Deus misericordioso, que nos dá oportunidade. Aleluia, nós não podemos perder a oportunidade. E a Bíblia vai nos dizer que ainda antes do profeta sair do pátio da casa real, Deus, ele fala assim, ó, volta, Isaías, volta. Aleluia. Irmãos, Isaías não estava nem um pingo preocupado mais com o rei. Outrora, Isaías ficava apaixonado. Eu particularmente, irmão, tenho admiração muito grande pelo prefeito de Macaé. Eu particularmente tenho admiração muito grande, porque ele ama a sua cidade. E a gente vê o nosso prefeito cuidando da sua cidade. A gente vê o nosso prefeito fazendo obra na sua cidade. E eu sou, aleluia, um admirador da simpatia que o prefeito tem por essa cidade. E quando eu faço essa comparação,
Parece que vejo o profeta Isaías também admirado, achando lindo a obra, né, de 52 anos, e agora o homem não está mais ali. E agora o profeta se vê na missão de chegar lá e falar uma palavra dura para o rei. Olha, eu não estou preocupado se você está sentado no trono, eu não estou preocupado que você é rei, mas o rei dos reis mandou te falar: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. Aleluia. Mas Deus ouvia a humilhação daquele homem e fala: vai e volta, porque eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua humilhação. E agora o profeta fala: sim, Senhor. Tá bom, Senhor, agora, o Senhor, Ele manda mudar o quadro, porque Deus, Ele pode mudar o quadro e a situação. Aleluia. Deus ainda pode mudar o quadro e a situação. Talvez você não está vendo, mas Deus, Ele pode fazer aquilo que você não está vendo. Aleluia, louvar. Deus, Ele pode fazer, chamar à existência aquilo que não existe. E quando o profeta chega, parece que veio pela fé, encontra aquele rei com a face na parede, se humilhando. Aí o profeta fala: rei, o Senhor vai te acrescentar mais 15 anos, e tem mais, vai te dar vitória contra o rei da Síria. Aleluia. Além de dar anos de vida, 15 anos de vida, ainda vai dar vitória contra os inimigos. E assim aconteceu. Mas foi necessário ele falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós contemplamos, irmãos, a glória de Deus, quando nós, aleluia, existe um momento na vida que nós precisamos enxergar a glória de Deus para ver qual realmente, quem somos realmente. Precisamos pedir: Senhor, manifesta a tua glória para que eu possa ver quem eu sou de verdade, para que eu veja quem eu sou de verdade. A visão da glória de Deus nos prepara para a missão. A visão da glória de Deus nos prepara para a missão, pastor. Eu coloquei aqui, está aqui. Aleluia. Quando o trono terreno cai, o trono de Deus permanece inabalável. Aleluia. Às vezes a gente pensa que perdeu o controle, a gente pensa que o Senhor vai... Não. Precisamos confiar no nosso Deus. Não está em Bolsonaro, não está em Lula. Os reinos se moveram, a terra se derreteu. Ele levantou a sua voz. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Mas depois que o profeta viu a glória de Deus, Deus faz uma pergunta e fala: quem eu enviarei? Quem há de ir? O profeta fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para ver a glória de Deus também precisa ter disposição, irmãos. Precisa ultrapassar os desafios, precisa ultrapassar os obstáculos, precisa ultrapassar muita coisa para que Deus venha revelar a sua glória. Aleluia. Porque o homem pode até te decepcionar, o homem pode até tentar querer frustrar os teus sonhos, os teus projetos, os teus pensamentos, os teus conceitos, mas existe um Deus no céu, que o seu trono é inabalável, e Ele fala para mim e para você nessa noite: olha para mim, porque eu sou santo. Amém? Enquanto eu e Leise louvaremos ao Senhor, você vai aproveitando e vai falando: Senhor, manifesta a tua glória na minha vida, manifesta porque tu és santo. Vem, Leise, vem. Aleluia. Enquanto Leise louva ao Senhor, aleluia, você vai dizendo: Senhor, eu não posso confiar, eu não posso confiar no homem, Senhor. Eu não posso confiar naquilo que eu estou pegando, naquilo que eu estou vendo, porque o Senhor pode tirar de mim para mostrar quem eu sou de verdade. Aleluia, irmãos, meu Deus, aleluia. Moisés viu a importância disso quando ele disse: rogo-lhe que me mostre a tua glória. Aleluia, aleluia. Vem, Deus Santo, vem, Deus Santo. Fale para Ele nessa noite: Senhor, tu és santo. Aleluia. No meio de tantos hinos, eu nem imaginei que Leise ia cantar ele hoje, estava ensaiando. Aleluia. Mas vem comigo, vamos junto. Aleluia. Espírito Santo, Aleluia.
meu consolador. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Oh, aleluia! Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Aleluia! E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. E mesmo assim moras em mim. Deus, Ele quer a tua confiança, crente. Aleluia. Deus, Ele quer a tua confiança. Oh, cria situações, Deus. Tu és Santo. que outra palavra Se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és santo. Deus, remove as cadeiras. procuro palavras. Deus, toma o Brasil nas tuas mãos. Deus, toma aquele homem. A sua esposa me disse: Rodrigo, ore por ele, ele não é crente. Eu falei: Deus, ele tem um propósito nisso. Rodrigo, ore por ele, tem uma semana que ele está internado. E eu falei para ela: olha, Nayara, eu vou orar por ele, mas fale de Jesus para ele. Oh Deus, manifesta a tua glória na vida daquele homem. Deus, eu estou orando, aquele homem está internado. Deus, ele vai tirar, Senhor. Meu Deus, aquele órgão ali, Senhor. Deus, manifesta o teu propósito. Ele ainda não é crente, a sua esposa é, mas ele ainda não é crente. Manifesta a tua glória. Deus, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelo Ministério Cairós aqui em Macaé. Oh, ei! Não se afaste de nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Meu Deus! O homem pode até te decepcionar, mas Jesus Cristo não te decepciona. Ei, aleluia! Ele ainda tem compromisso com a sua igreja. Ele ainda tem compromisso com a sua noiva. Então adore, busque santidade. Aleluia! Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Oh, tu és santo, Deus. Tu és santo. Oh, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toca aqui na barriga dela. Toca aqui assim. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, Tu é um Deus poderoso. De calabandácia. Uribe comandavassúria. O homem, Senhor, ele é imperfeito, mas o Senhor é um Deus perfeito. Deus, agora toda complicação, Senhor, aleluia, toda dor, todo mal-estar nesta hora, eu quero repreender agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Este corpo é do Senhor, esta vida é tua. Deus, manifesta a tua glória, que ela possa contemplar a tua glória, que ela possa ser uma testemunha ocular. Deus, o homem pode tocar no exterior, mas tu pode tocar no interior. Toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, da calabandara pra calabandácia. Toca agora, toca, 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 rabandara, curimidovassúria.
Toca, Deus, toca, toca. Tu Toca, és toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Visita Heraldo agora. Visita Heraldo de Plafaço. Deus, por amor à tua filha, visita Heraldo agora. Visita Heraldo onde quer que ele esteja, dando livramento. Deus, aquebranta aquele coração. Deus, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Levante a sua mão para orar por você também. Senhor Deus, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, o poder, o governo, a honra, o domínio está sobre as tuas mãos. Manifesta o teu propósito, Senhor, em nosso meio, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Pastor Rogério, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, irmão? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Deus está presente em nosso meio. Deus ministrou o nosso coração e através da sua palavra, que você saia daqui entendendo a palavra do Senhor. Nós acabamos de ouvir a palavra e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você entende? Você entende? Nós pedimos a Deus, nós que estamos numa linha, irmão, de raciocínio, neste ambiente, tudo que Deus vai falando, nós vamos encaixando, nós vamos colocando, porque nós estamos no processo de aprendizagem, nós estamos no processo do que Deus quer fazer, e a gente fica assim, e Deus está falando no decorrer de muito tempo, né? E cada dia Deus fala de uma forma diferente, nós vamos encaixando, né? E hoje Deus falou mais uma vez ao nosso coração, e uma das coisas que Ele deixou clara, patente, é para nós olharmos para Ele, sabe? Às vezes a igreja começa a crescer